E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40, mais um vídeo para você. Quero agradecer a você por ter estado conosco aí no canal, prestigiando. O canal deu uma melhorada na cerca de inscritos. Lembrando sempre, eu não tenho estúdio, então tenho que gravar sempre em um lugar diferente, mas a mensagem está sendo transmitida da maneira mais clara possível. Como o título diz desse canal, a Bíblia é simples e objetiva. E eu quero agradecer a você, pedir a você para se inscrever no canal, você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito. Também dá um like também, compartilhe o canal e que Deus abençoe. Vamos conosco nessa jornada. Eu queria me debruçar num texto, em Atos capítulo 26, versículo 19. O que diz lá? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa. E ele diz o seguinte para o rei Agripa: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O que significa isso? O apóstolo Paulo agora está dizendo para o rei acerca de como ele conheceu Jesus. Como Jesus havia o alcançado. Toda a sua trajetória para chegar até ali. Para que o povo viesse a começar a persegui-lo. Para que as pessoas começassem a achar ele um inimigo da nação. Porque ele era romano e também judeu. E como o povo de Roma estava perseguindo, ele precisava mostrar qual era o fato que ele estava sendo perseguido. Que não era por desobediência a César. Então ele começa a discorrer, desde o momento de Atos 9, quando Jesus aparece para ele, até aquele presente momento. Ele sela a frase dele, ou a história que ele de vida, contando para o rei Agripa o seguinte: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu quero me ater ou parar nesse momento para falar sobre essa questão. Quando o apóstolo Paulo fala que não foi desobediente à voz celestial, nós podemos fazer uma análise rápida sobre algumas questões que muitos de nós estamos sendo influenciados a desobedecer à visão celestial. Vamos primeiro para as pessoas de ministério. Quando Deus te chamou, Ele te chamou com uma condição. Ele te chamou com uma visão. Eu lembro que na época de 90, o pastor Davi Miranda, da Deus e Amor, ele falou que Deus tinha dado uma visão para ele. E na visão ele dizia que a televisão era o caixote do capeta. Muitas pessoas sorriram, debocharam, e nós vemos quanto a televisão teve influência para destruir a geração. Um dos programas que passavam na televisão que mais destruiu gerações foi Malhação. Malhações ficou mais de 20 anos ininterruptos. Pegou toda a criançada e adolescência de 90 para cá. Essa geração que está aí agora, insensível, muitos deles inseguros, com medo de tudo, não tem medo de dar passo, não tem coragem de dar passo na vida. Acho que os pais vão viver eternamente. Essa geração foi a geração que foi criada aos pés disso. Então, quando ele falava que a televisão era o caixote do capeta, todo mundo riu, o resultado final da revelação é que ele estava com a razão. Só o termo que ele utilizou talvez chocou na época. Porém, hoje não. Nós já ouvemos aí a Rede Globo, todos concordam que ela é um lixo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o apóstolo Paulo falou que não foi desobediência à visão celestial, ele estava dizendo o seguinte: a título de tudo que acontece, o que Deus me deu em Atos 9, eu continuo com a mesma visão. Eu não titubeei nem para a direita nem para a esquerda. Eu continuo obedecendo. Agora, para quem não é de ministério, deixa eu te falar uma coisa.
Quando o apóstolo Paulo utiliza essa frase, é que nós precisamos fazer uma análise. Porque geralmente quando fala, visão celestial, Paulo está falando de ministério. Como eu não tenho ministério, então não tem problema. Porém, você é crente, salvo em Cristo e quer chegar ao céu. O mundo, ele rema, ou numa condição. De um lado, a maioria está indo. Não é porque muitos estão indo, quer dizer que está certo. A Bíblia diz que o evangelho do reino é contra a cultura do mundo. Ou seja, tudo aquilo que o mundo oferece é contrário ao reino de Deus. Que mundo é esse? Não é um mundo físico, é um mundo espiritual. Um mundo dominado por Satanás e seus demônios. Eu gosto muito de ver quando os peixes estão migrando de um lugar para o outro. Eles vão passando pelas águas e chega num dado momento, às vezes, é um córrego ou um rio muito forte, muito caudaloso. É um rio que é difícil atravessar. Eles se lançam para chegar do outro lado, porque eles só podem reproduzir quando chegar no local ideal. Então eles remam contra a maré. Muitos deles, no caminho, remando contra a maré, pulando de um lado para o outro, morrem, mas morrem tentando chegar no lugar que deveriam chegar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que você precisa entender que quando Paulo fala, eu não fui desobediente à visão celestial, ele engloba todos nós. Não é só ele, não é só homem de ministério. Você que não quer ser desobediente à voz celestial, você tem que entender. O mundo diz que xingar palavrão é normal. Quem não fala palavrão? O mundo diz que quem é casado com fé, unido com fé, casado é. A Bíblia não fala sobre isso. O mundo diz que a ideologia de gênero é inclusão. A Bíblia não fala sobre isso. O mundo diz que você é dono do teu corpo. Meu corpo, minhas regras. A Bíblia não diz isso. Por que eu estou falando sobre essas questões? Porque se você não quer ser desobediente à visão celestial, a visão celestial é a visão de Deus para o homem, para a humanidade. Porém, a maioria da humanidade se rebelou contra Deus. Então, você que quer chegar ao céu, você precisa atentar sobre isso. Avalie os seus conceitos naquilo que você acreditava antes, quando começou a fé, e agora, no dia de hoje que você está ouvindo essa palavra. O apóstolo Paulo diz, eu não fui desobediente à visão celestial. E qual é o preço disso? Em 2 Timóteo 4,7, Paulo fala, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. E agora eu tenho certeza, tão certo quanto vive o Senhor, que a coroa da vida está me aguardando. Havia convicção de que como ele não foi desobediente à visão celestial, o céu estava aguardando para recebê-lo. Esse é o preço de quem não é desobediente à visão celestial. E Paulo passou por todas as situações que você possa pensar. Paulo teve problemas inúmeros. Mas ele diz diante do rei, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Pensa nisso. Pega essa palavra e faz uma análise introspectiva e uma retrospectiva sobre a sua vida. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal. Vamos conosco nessa jornada.